Santo do dia 27 de abril. Bem-aventurado Tiago Alberione. No dia 27 de abril de 2003, o Papa João Paulo II declarou Tiago Alberione bem-aventurado. Padre Tiago Alberione, fundador da família Paulina, foi um dos mais carismáticos apóstolos do século XX. Nasceu em San Lorenzo di Fossano, Cuneo, Itália, no dia 4 de abril de 1884. Recebeu o batismo já no dia seguinte. A família Alberione, constituída por Miguel e Teresa Aloco e por 6 filhos, era do meio rural, profundamente cristã e trabalhadora. O pequeno Tiago, o quarto filho, desde cedo passa pela experiência do chamado de Deus. Na primeira série do ensino primário, quando a professora Rosa perguntou o que seria quando se tornasse adulto, ele respondeu: "Vou tornar-me padre." Os anos da infância se encaminham nessa direção. Com 16 anos, Tiago foi recebido no seminário de Alba. Desde logo se encontrou com aquele que para ele foi pai, guia, amigo e conselheiro por 46 anos, o cônego Francisco Chiesa. No final do ano santo de 1900, já estimulado pela encíclica de Leão XIII, Tamestis Futura, ainda que se trate de coisas futuras, Tiago viveu a experiência decisiva de sua existência. Na noite de 31 de dezembro de 1900, noite que dividiu os 2 séculos, pôs-se a rezar por 4 horas diante do Santíssimo Sacramento, e na luz de Deus projeta o seu futuro. Uma luz especial veio ao seu encontro, desprendendo-se da hóstia, e a partir daquele momento ele se sentiu profundamente comprometido a fazer alguma coisa para o Senhor e para as pessoas do novo século. O compromisso de servir a Igreja, valendo-se dos novos meios colocados à disposição pelo progresso. No dia 29 de junho de 1907, foi ordenado sacerdote. Como passo seguinte, uma breve, mas significativa experiência pastoral em Narzoli, na qualidade de vice-pároco. Lá encontrou o bem jovem José Giacardo, que para ele será o que foi Timóteo para o apóstolo Paulo. Ainda em Narzoli, Paulo Alberione amadureceu sua reflexão sobre o que pode fazer a mulher incluída no apostolado. No seminário de Alba, desempenhou o papel de diretor espiritual dos seminaristas maiores, os filósofos e teólogos, e menores, os estudantes do ensino médio. E foi professor de diversas disciplinas. Dispôs-se a pregar, a catequizar, a dar conferências nas paróquias da diocese. Dedicou também bastante tempo ao estudo da realidade da sociedade civil e eclesial do seu tempo e às novas necessidades que se projetavam. Concluiu que o Senhor o convocava para uma nova missão: pregar o Evangelho a todos os povos, segundo o espírito do apóstolo Paulo, usando os modernos meios da comunicação. Justificam essa direção os seus 2 livros, Apontamentos de Teologia Pastoral e A Mulher Associada ao Zelo Sacerdotal. Essa missão, para ser desenvolvida com carisma e continuidade, devia ser assumida por pessoas consagradas, considerando que as obras de Deus se edificam por meio das pessoas que são de Deus. Desse modo, no dia 20 de agosto de 1914, quando em Roma morria o sumo pontífice Pio X, em Alba, o padre Alberione dava início à família Paulina, com a fundação da Pia Sociedade São Paulo. O começo foi marcado pela extrema pobreza, em conformidade com a pedagogia divina. Inicia-se sempre no presépio. A família humana, na qual o padre Alberione se inspira, é constituída por irmãos e irmãs. A primeira mulher a seguir o padre Alberione foi uma jovem de 20 anos, de Castagneto.
Teresa Merlo. Com o apoio dela, Alberione deu início à Congregação das Filhas de São Paulo, Irmãs Paulinas. Pouco a pouco, a família cresceu, as vocações masculinas e femininas aumentaram, o apostolado tomou seu curso e assumiu sua forma. Em 1918, registrou-se o primeiro envio das filhas para Susa. Iniciou-se uma história muito corajosa de fé e de empreendimento, que gerou também um estilo característico denominado estilo paulino. Em 1923, quando o padre Alberione adoeceu gravemente e o diagnóstico médico não sugeriu um quadro de esperanças, o fundador, milagrosamente, retomou o caminho com saúde e afirmou: "Foi São Paulo quem me curou." A partir daquele período, apareceu nas capelas paulinas a inscrição que em sonho ou em revelação o Divino Mestre Jesus Cristo dirigiu ao fundador: "Não temam, eu estou com vocês. Daqui quero iluminar. Arrependam-se dos pecados." Em 1924 veio à luz a sua segunda congregação feminina, as Pias Discípulas do Divino Mestre, para o apostolado eucarístico, sacerdotal e litúrgico. Para orientá-las na nova vocação, o padre Alberione chamou a jovem Úrsula, irmã Maria Escolástica Rifata. Ao mesmo tempo, cresceu o edifício espiritual. O fundador inculcou o espírito de dedicação por meio de devoções de grande expressão apostólica a Jesus Mestre e Pastor Verdade, Caminho e Vida, a Mãe Maria, Mestra e Rainha dos Apóstolos, e São Paulo Apóstolo. Foi exatamente a referência ao apóstolo que caracterizou na Igreja as novas instituições como família paulina. A meta que o fundador queria que fosse assumida como desafio primordial é a conformidade plena com Cristo. Abraçar por inteiro o Cristo verdade, caminho e vida em toda a pessoa, mente, vontade, coração e forças físicas. Diretriz sintetizada em um pequeno volume, Donec Formentio Christus in Vobis, de 1932. Em outubro de 1938, Padre Alberione fundou a terceira congregação feminina, as Irmãs de Jesus Bom Pastor ou Pastorinhas, que se dedicam ao apostolado pastoral destinado a auxiliar os pastores. O empenho do fundador foi sempre o mesmo. Queria que todos entendessem que o primeiro cuidado da família paulina deve ser a santidade de vida, o segundo, a pureza de doutrina. Sob essa luz, devia ser entendido o seu projeto de uma enciclopédia sobre Jesus Mestre. O pequeno volume Abundantes de Vitae Gratia Sua, as abundâncias riquezas da sua graça, é considerado como a história carismática da família paulina. A família que foi se completando em 1954 com a fundação da quarta congregação feminina, o Instituto Rainha dos Apóstolos para as Vocações, as Irmãs Apostolinas, e em 1960 os Institutos de Vida Secular Consagrada, São Gabriel Arcanjo, Nossa Senhora da Anunciação, Jesus Sacerdote e Sagrada Família. 10 instituições, inclusive os cooperadores paulinos, unidas entre si pelo mesmo ideal de santidade e de apostolado, viver e anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Nos anos de 1962 e 1965, o padre Alberione foi protagonista silencioso, mas atento do Concílio Vaticano II, cujas ações ele participou diariamente. Padre Alberione viveu 87 anos. No dia 26 de novembro de 1971, deixou a terra para assumir o seu lugar na casa do Pai. As suas últimas horas tiveram o conforto da visita e da bênção do Papa Paulo VI, que jamais ocultou a sua admiração e veneração pelo Padre Alberione. Foi comovente o testemunho que deu na audiência concedida à família paulina, em 28 de junho de 1969. O fundador tinha 85 anos. Disse o Papa Paulo VI: "Aí está ele, humilde, silencioso, incansável, sempre vigilante,
sempre entretido com seus pensamentos, que se mobilizam entre a oração e a ação, sempre atento para perscrutar os sinais do tempo. Em 25 de junho de 1996, o Papa João Paulo II assinou o decreto por meio do qual eram reconhecidas as virtudes heróicas de Alberione. Foi beatificado por João Paulo II no dia 27 de abril de 2003, na Praça de São Pedro, em Roma. Oração ao Beato Tiago Alberione. Senhor, glorificai na vossa Igreja o bem-aventurado Tiago Alberione, que ele seja para nós exemplo e intercessor no caminho de nossa santificação e de nosso apostolado. Ajudai-nos em nosso trabalho de evangelização, a fim de que a presença de Jesus Mestre se irradie no mundo por meio de Maria, Mãe e Rainha dos Apóstolos. Amém. Bem-aventurado Tiago Alberione, rogai por nós.